no mundo que nós estamos vivendo, aquilo que é exterior, a imagem, passou a ser o centro de todas as coisas. E talvez por isso, as pessoas procuram de uma forma ou de outra alguém para se espelhar. As pessoas procuram alguém para imitar, alguém que possa ser o padrão da vida dela, alguém que possa ser um modelo para que aquela pessoa atinja. E esse modelo, muitas das vezes, começa a ser como uma referência na vida dessa pessoa e ela tenta imitar essa pessoa. Às vezes, por causa da beleza dessa pessoa. E aquilo ali passa a ser o padrão dela. Não, eu quero ser tão bonita quanto. Às vezes, por causa de um talento que essa pessoa tem. Na grande maioria das vezes, por causa do dinheiro. As pessoas se espelham em alguém e colocam aquela pessoa como referência porque tem muito dinheiro. Então, não, eu quero ser igual àquela pessoa porque ela tem muito dinheiro. E dinheiro na cabeça de alguns significa que está muito ligado a ter o poder. Porque a maioria das pessoas que tem dinheiro tem poder. Porque com o dinheiro dela, elas entendem que podem comprar tudo. Humanamente falando, até podem. Mas as coisas espirituais não. Dinheiro e poder andam juntos. E aí então um grande número de pessoas passa boa parte da vida procurando imitar essas pessoas. Colocam essas pessoas como modelo, como referência na vida delas, e elas passam a ser ali algo que elas vão tentar imitar, tentar ser igual. A imitação, a gente pode concordar que é algo que começa cedo na nossa vida, né? Quem são as mulheres que quando meninas, em algum momento não tentaram calçar o sapato alto da mãe e ficaram desfilando em cima lá na frente do espelho? Quem já fez isso aqui? Não tenha vergonha de falar não. Não é assim? Quando a menina é pequenininha, aí descobre lá o batom, não é isso? Descobre o sapato alto da mãe e coloca lá naquele pezinho pequeno, fica tentando andar pela sala. Ela está tentando imitar a mãe. Então a imitação realmente é algo que começa cedo na nossa vida. Para não deixar os homens de fora. Quem são os homens que quando meninos já tentaram colocar em volta do pescoço a gravata do pai? Aí dá aquele nó que nem sabe, né? Eu creio que a maioria de vocês aqui já fez isso. Mas nós, eu e você, como cristãos, nós somos estimulados pela Bíblia Sagrada, pela Sagrada Escritura, a ter uma única pessoa como exemplo, a ter uma única pessoa como modelo, a ter uma única pessoa como referência, a ter uma única pessoa como padrão. E essa pessoa é? Aleluia! Essa pessoa é Cristo. Os ensinamentos de Jesus precisam se tornar princípios da minha e da sua vida. Diga após mim: os ensinamentos de Jesus precisam se tornar os princípios da minha vida. Você sabia que esse é o verdadeiro... Você sabia, na verdade, qual é o verdadeiro significado da palavra cristão? Quem sabe? O que significa ser cristão? Essa palavra cristão, quando você bota lá no dicionário, o marido não vale, né? O marido já sabe. Cristão significa o quê? Isso, ser parecido com Cristo. Ser parecido com um jogador de futebol? Ser parecido com aquela modelo que tem um corpo escultural? Ser parecido com aquele milionário que tem bastante dinheiro, uma porção de iate, helicóptero, jatinho? Ser parecido com Cristo. Se você é um cristão, você foi chamado para ser parecido com Cristo. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Se você não for parecido com Cristo, eu ouso dizer a você que você é apenas um religioso. E a religião não vai levar você a lugar algum. Vamos ver aqui na Bíblia a referência dessa palavra, Atos, no capítulo 11. Quando eu descobri essa palavra na Bíblia, eu me regozijei. E sempre que eu coloco esse tema nas minhas pregações, eu gosto de ir até lá. Atos, capítulo 11.
no versículo 25. Aqui os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. E a Bíblia diz: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Então aqui pela primeira vez os discípulos de Cristo foram reconhecidos como cristãos, foram chamados por essa palavra que a gente usa até hoje. Hoje mudou o contexto, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas naquela época o contexto da palavra cristão era exatamente esse: ser parecido com Cristo. Essas pessoas foram chamadas de cristãos porque o comportamento delas, a fala delas era como a de Cristo. Só que aqui em Antioquia essa palavra foi usada como um deboche. As pessoas não salvas naquela época lá em Antioquia usaram essa palavra para falar dos discípulos como se estivesse debochando deles. E aquilo ali é cristão. É como se hoje a gente pudesse entender, fazendo uma comparação, quando um cristão passa e uma outra pessoa que ainda não tem o entendimento da palavra fala assim: e lá vai o crente. Quem já ouviu isso aqui? Né? Aqui em Goiânia também tem isso, lá no Rio tem. Isso aí é crente. Aquela dali é crente. Isso é uma forma pejorativa que as pessoas ainda se dirigem a nós. Então nessa ocasião, quando eles foram chamados de cristãos, essas pessoas que chamavam dessa forma estavam debochando deles. Mas esse deboche eu quero receber, né? Debochar de mim e falar que eu sou parecidíssima com Cristo, pode debochar à vontade. E foi isso que aconteceu naquela época. Mas nessa ocasião, é como se eles estivessem dizendo assim: aquele ali é do partido de Cristo. Aquele ali é seguidor de Cristo, é igualzinho. Faz tudo o que ele faz, prega tudo igual ele prega, vive igualzinho ele vive. Mas infelizmente, hoje, essa palavra cristão, ela perdeu, eu creio que a maior parte do significado dela. E hoje a palavra cristão é usada para descrever o quê? Aquele que frequenta uma igreja. Só que eu ouso lhe dizer que vir à igreja não faz de você um cristão. Pastora, a senhora veio lá do Rio de Janeiro, está aqui desde sexta-feira na minha cidade, sobe no altar da minha igreja para dizer que aquele que frequenta uma igreja não é necessariamente um cristão? Sim. Você frequentar uma igreja não torna efetivamente você um cristão. Assim como os homens que estão aqui não vão virar um carro porque vão várias vezes à oficina, não é? Quem é que frequenta a oficina aqui? Cadê os homens que vão na oficina? Você por um acaso virou um carro, virou uma BMW, só porque você vai lá na oficina, lá está cheio de carro. As mulheres que frequentam aqui o supermercado, que vão sempre ao supermercado, cadê essa mulherada? Vocês não fazem compra não? Claro que faz, né? Tem gente que faz compra hoje pela internet. Aperta lá e a compra chega dentro de casa. Mas a gente frequenta o mercado, não é? Por um acaso você se transformou num lindo pacote de arroz? Ou aquele amaciante cheiroso que fica lá na prateleira? Mas você vai ao mercado sempre, por que você não se transforma em algo que tem lá dentro do mercado? Porque isso não existe, irmãos. Assim como o fato de você vir à igreja, apenas frequentar a igreja não vai tornar você um cristão. Ser um membro da igreja, vir aos cultos regularmente, até mesmo trabalhar na obra do Senhor, não vai fazer de você um cristão. O que faz de você um cristão, guarde isso. O que faz de você um cristão é o quanto das suas práticas, das suas atitudes, daquilo que você fala é parecido com o que Cristo falou, com o que Cristo viveu, com o que Cristo praticou. Eu preciso que você saia daqui nessa manhã entendendo isso. Eu vou repetir. O que faz de você um cristão é o quanto do que você pratica, é o quanto do que você fala
é o quanto das suas atitudes são parecidas com o que Cristo falou, com o que Cristo viveu, com o que Cristo declarou. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa referência. E Ele deixou o quê? A palavra. A palavra de Deus é o nosso manual de vida, irmão. A palavra de Deus é a direção que nós precisamos para viver. Ele deixou tudo aqui. Esse livro não é para ficar enfeitando a prateleira, a estante da tua casa. Esse livro não é para você colocar lá na tua gaveta e pegar nesse livro de novo só no domingo que vem. Eu não sei como um ser humano desse vive. Tem gente que antes de vir para a igreja, ali quando está se arrumando, é que vai procurar a Bíblia. Ainda demora meia hora para saber onde a Bíblia está. Como pode? Como um ser humano desse vive? O alimento físico, pelo menos 3 vezes a gente se alimenta, né? Não, toma café da manhã, almoça, lancha, né? Janta, tem gente que ainda passa de madrugada, dá uma chegadinha perto da geladeira, assim, mas a gente não vai precisar entrar nesse mérito aqui hoje, não é isso? Mas aí o alimento físico está em dia. Mas e o alimento espiritual? E o teu espírito? Eu costumo dizer que a tua carne e o teu espírito vão brigar todo dia. E mas não é um dia sim, um dia não, não. É uma vez por semana que briga, não, amada, é todo dia. Todo dia você vai ter que matar a tua carne, porque a tua carne nunca vai se converter. Que isso, pastor? Não vai converter, ela vem lá do pecado de Adão. A carne não converte, a carne tem que ser mortificada. Você tem que matar a tua carne todo dia. E para você matar a tua carne todo dia, o teu espírito, eu costumo dizer que tem que pesar 1 tonelada e a tua carne 1 grama, porque é o teu espírito que tem que ganhar essa guerra para você ser exemplo. Para você ser exemplo, o teu espírito precisa estar forte. Para você ser exemplo, o teu espírito precisa ganhar essa batalha todo dia. Amém? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele orienta que sigam o exemplo dele, Paulo. Aí você olha para mim e fala assim, mas isso pode, pastora? A senhora acabou de dizer que o nosso modelo, que a nossa referência, que o nosso padrão é Cristo. Vamos abrir lá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O que diz essa palavra? Sede. Você já entendeu? Você já conseguiu entender o que Paulo está dizendo? Ele fala sede, ele está falando aos coríntios, sede, meus imitadores, como também eu sou de quem? Paulo não está dizendo para que os coríntios o imite por ele mesmo. Paulo está dizendo, olha, você pode me imitar, porque eu estou imitando ele. Eu e você precisamos chegar a esse nível. Eu e você precisamos chegar a um ponto onde a gente pode olhar para alguém e dizer para esse alguém, querido, querida, pode me imitar, pode fazer tudo igual eu estou fazendo, porque eu não sou um frequentador de igreja não, a minha vida dá testemunho dele na terra, eu estou fazendo tudo certinho, quer fazer direito? Pode me imitar, olha para a minha vida, faz tudo igual a mim. Pastora, mas como... Foi com Paulo, pode ser comigo, pode ser com você. Se Paulo chegou a esse ponto, por que eu sou diferente de Paulo? Se Paulo chegou a esse ponto, por que você tem que ser diferente de Paulo? Não foi possível a ele, por que não é possível a você? É possível, essa decisão é tua. Matar a tua carne todo dia. A decisão é tua. Se ele pode chegar, eu também posso, e eu quero. Eu não sei você, mas a cada dia da minha vida eu tenho procurado também um dia poder falar essa frase, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele é meu exemplo, Ele é meu padrão. Eu estou imitando Ele em tudo. Que esse também seja o desejo do teu coração. Será que hoje você pode dizer isso para alguém? Será que ao olharem para a tua vida as pessoas podem dizer, esse aí é crente mesmo, esse aí é crente, esse mudou completamente, é o maior exemplo aqui da vizinhança. Essa mulher, eu estou até para ir lá na igreja do pastor Luiz, conhecer esse Deus que essa mulher serve, porque ela não é mais a mesma. Essa mulher mudou completamente.
Será que a gente pode dizer isso hoje para alguém? Olha para esse querido que está do seu lado e faz essa pergunta para ele. Fala assim para ele: será? Não espere ele responder não, porque Deus está falando com cada um. Só pergunta. Só deixa a pergunta no ar. Olha para ele de novo e pergunta: será? Eu quero dizer para você que certamente você não vai chegar a esse nível vendo a novela das 8. Certamente você não vai chegar a esse nível vendo a nova temporada do Big Brother. Certamente você não vai chegar a esse nível batendo papo com os seus grupinhos do WhatsApp. E talvez você tenha muitos. Certamente você não vai chegar a esse nível passando horas e horas no Facebook. Porque lá não tem nada para você aprender. Lá não tem nada para você copiar. Para você chegar a esse ponto, para você ser um exemplo, você precisa passar tempo da sua vida perto de quem é o seu modelo. E aonde está Cristo, igreja? Levanta a sua Bíblia. Ele está aí bem perto de você. Cristo está aqui, igreja. Ele está aqui. Você precisa passar tempo com Ele. Não é pegar esse livro só quando chegar a hora de você vir ao culto. Ele está aqui. Às vezes eu vejo pessoas que até têm um desejo estranho. Eu queria tanto ver Cristo. Está aqui, veja Ele aqui, ó. Ele está aqui. Você está esperando o quê? Passa tempo com Ele. Você vai ser parecido com Ele. Busca Ele. Medita aqui, ó. Busca essa palavra. Tenha fome e sede dessa palavra. Você vai ser parecido com Ele. Você vai chegar ao nível de Paulo. Você já pode perceber como é que quando as pessoas têm muito tempo de relacionamento, isso acontece. Não poucas vezes, eu já percebi várias vezes. Você já viu casais assim que estão casados há muitos anos e eles têm uma tendência a ficarem parecidos um com o outro? Com quem já aconteceu, já percebeu isso aqui? Eu já. A gente olha e eles são casados, é marido e mulher, mas às vezes parecem até que são irmãos, não é, pastor? Isso é comum. Isso acontece. Aquela convivência faz com que até fisicamente eles se pareçam. Você imagina isso, queridos, no mundo espiritual? Quando você fecha ali a porta do teu quarto, aquele cantinho que você tem dentro da tua casa, porque se você procurar, você vai achar. E você está ali envolvido com Deus, você está ali na presença, você está ali matando a tua carne, você está ali abrindo os teus lábios, adorando a esse Deus, meditando nessa palavra, lendo aqui como é que Cristo viveu para você poder viver também. Tem até algumas Bíblias hoje que são as palavras diretas de Jesus, são escritas em letra vermelha. Vai ler o ensinamento dele, vai buscar o que ele mandou você fazer, a maneira que ele mandou você viver, vai buscar, está tudo ali. Na palavra de Deus você vai encontrar quem é Cristo. Na palavra de Deus você vai encontrar como Ele andou, como Ele viveu e o que Ele mandou você fazer e como Ele mandou você viver. Irmãos, está tudo escrito aqui, não tem que inventar moda, não tem que escutar qualquer um aí, quem quer que seja, que fica inventando moda, querendo fazer outra doutrina que não seja essa. O Evangelho é simples, está tudo aqui, vive do jeito que está aqui. Infelizmente, como eu falei, o que nós vemos na igreja são frequentadores. Infelizmente, o que nós vemos na igreja são pessoas religiosas. Mas como eu te falei, a religião não vai levar você a lugar algum, irmãos. E eu não posso deixar com que você se engane. O diabo está muito feliz com muitas igrejas, com muitas pessoas que estão dentro da igreja. Porque quem está lá fora, está na mão dele ainda. Mas ele está feliz porque há um grupo de pessoas dentro das igrejas. Eu não estou falando de Goiânia, eu estou falando a nível de todas as igrejas. Ele está satisfeito porque tem várias pessoas enganadas aqui dentro. E aí a pessoa está crente que está 100%, mas não está. Porque não está fazendo exatamente o que está escrito aqui. E ela fica enganada dentro da igreja.
Infelizmente, hoje, o que nós vemos são pessoas religiosas. Pessoas que vêm à igreja apenas como um frequentador. E a religiosidade foi aquilo que Jesus mais combateu. Quando Jesus lidava ali com os fariseus, aquilo que ele mais combateu foi o quê? Foi a religiosidade. Querido, fuja da religião. Olha para esse querido que está do seu lado e fala isso para ele. Fuja da religião. Olha no olho dele e fala: fuja da religião. A religião não é para você. A igreja não pode ser mais um lugar que você frequenta. Como alguém que vai lá numa empresa, que trabalha em algum lugar e vai lá e bate o cartão. Cheguei, bateu o cartão. Saí, fui lá, bateu o cartão. E tem gente que quando o pastor demora mais um pouquinho, como talvez eu vá me demorar hoje, me amem. E aí, estou fazendo hora extra, então no domingo que vem não vou não, porque já aquela pastora veio lá do Rio de Janeiro e ficou estendendo o horário, era para sair 9h40, sair 10h15. Aí o pastor Luiz estava muito inspirado, ficou meia hora pedindo oferta, que absurdo. Ah não, no culto de segunda não vou, porque já passei muito aqui do meu domingo. Tem gente que está pensando que a igreja é isso. Alguns vêm para a igreja para desfilar as suas melhores roupas, como se aqui fosse um desfile de moda. Ah, irmão, eu tenho que ir para a igreja de qualquer jeito? Quem é que está dizendo isso aqui? Venha da melhor forma que você pode vir, mas não para se exibir, porque Deus conhece a intenção do teu coração. Mas tem gente que vem na igreja para desfilar. Desfila o vestido, desfila o sapato, desfila as bijuteiras, desfila. Outros vêm para a igreja para ver se arrumam um namorinho. Misericórdia. Como se crente namorasse, né, pastor Luiz? Eu estou esperando os que estão nessa prática me mostrar aqui. Não me mostra em outro lugar não, porque eu não aceito. Eu quero saber aqui. Eu estou esperando até hoje o versículo da Bíblia que fala que crente pode namorar. O ficar eu me recuso a falar nesse altar, irmão. Eu nem vou levar em consideração esse ficar que estão aí, que está acontecendo aí hoje em dia. Isso para mim é abominável. Isso aí eu nem falo. Eu estou falando de namorar mesmo. Eu quero saber qual é o versículo da Bíblia que diz que o crente pode namorar. O que eu conheço, que era um escolhido de Deus e resolveu namorar, teve um fim muito triste. Esse homem foi Sansão. Os que querem namorar deveriam ir na Bíblia e ler a história de Sansão, onde a Bíblia diz que nos últimos tempos o Espírito Santo de Deus já tinha saído dele, ele nem tinha percebido, de tão cego que estava. Outros vêm para a igreja para se apresentarem aqui. E aqui eles se apresentam como se aqui fosse um show, como se isso aqui fosse um palco. Já vi pastor chamando isso aqui de palco. Não está mais no ministério, mas eu já ouvi. E eles vêm aqui e eles se apresentam porque tem as habilidades que Deus deu. E eles se apresentam com a intenção errada do coração, porque se Deus deu o dom, a glória é de Deus. Mas eles sobem aqui e querem fazer o seu pequeno espetáculo com os seus instrumentos ou com as suas vozes afinadas, como se desejassem receber uma glória que não é deles, é de Deus. E Deus divide a glória dele com alguém? Nunca. Deus não divide a glória dele com ninguém. Há muitos frequentadores de igreja, mas Deus não chamou nem a mim nem a você para ser frequentador. Deus chamou a mim e a você para ser imitador. Olha para esse querido e fala para ele: Deus não te chamou para ser frequentador. Deus te chamou para ser imitador. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5, no versículo 1 diz: sejam imitadores de aleluia, como filhos amados. E quanto a nós, igreja, e quanto a nós, a quem nós
de maus exemplos. Mas nós não temos o mundo mais como a nossa cartilha. Deus já tirou a mim e a você de lá e esquece o que o mundo oferece. O mundo não tem nada para você. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, você não precisa abrir, mas 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, a Bíblia diz: e assim, se, eu amo esse se porque é a condição e cada um responde para si. Mas aqui o versículo já coloca essa condicional, porque realmente só cada um de nós sabe como temos vivido. Porque cara de santo, roupa de santo, qualquer um pode vestir, qualquer um pode ter. Tem gente que tem até nariz de santo, aquele narizinho já bem assim desenhadinho. Ser santo aqui dentro da igreja, para o pastor Luiz ver, para a irmã Lídia ver, isso é fácil. Bota a capa de santo, fica de santinho, aí depois tira a capa. E assim, se alguém está onde? Em Cristo, o que ela é? É nova. Ela não é um pouco nova. Ela não é mais ou menos nova. Ela é nova. Algo novo é novo. Se não é novo, é usado. Tem até seminovo, não tem? Mas seminovo é novo? Não. Quem é que já teve a oportunidade de ter um carro 0 km aqui? Quando você entra dentro daquele carro, aquele cheirinho é gostoso, né? Não? O seminovo tem aquele cheirinho? É novo. Irmão, eu nunca tive. Tem algum problema? Não, eu só estou dando um exemplo, querido. Eu também nunca tive. Glória a Deus. Cada um tem a sua porção na terra, amém? Vai tudo ficar aí, o novo vai ficar aí, o usado vai ficar aí, o seminovo vai ficar aí. Não vou levar nada disso. Eu só estou dando um exemplo. Seminovo não é novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que aconteceu com as coisas antigas, as coisas velhas, as coisas anteriores? Já passou. O que passou está perto de você? O que passou está grudado contigo? Passou, irmã, passou, foi. Está lá no passado, passado, foi. E a Bíblia é tão tremenda que ela de novo fala do novo. Ela fala mais uma vez para não ter dúvida, para você não chegar lá diante de Deus naquela maior reunião de todos os tempos, porque ela vai chegar um dia. Tem crentes que nem nisso acredita mais. Ah, não veio até agora? Já ouvi isso. Não, esse negócio de Jesus voltar, não sei não. Quanto tempo? Minha avó falava isso, minha mãe falava... Aquela maior reunião de todos os tempos, onde cada um vai ser chamado pelo nome. Pastora, não vai demorar muito não? Olha quanta gente só tem aqui dentro da igreja. Querido, é aqui em Goiânia, é no Brasil, é no mundo, nas nações. Todo mundo vai ser chamado pelo nome um a um. Mas vai demorar muito, pastor Luiz Fernando. Não vai ter tempo, acabou o relógio, querido. Lá é para sempre. A gente tem um pouco de dificuldade de entender isso, né? Mas a eternidade não tem tempo rodando, não. É para sempre. Para onde o meu espírito e o teu for, é para sempre. Ninguém te tira de lá. Eu quero passar a eternidade com Deus, para ninguém me tirar de lá. Mas para isso, eu vivo a minha vida pautada na palavra enquanto eu respiro. Porque depois que acabar de respirar, já era. Vai ser julgado até onde você viveu e o que você fez. Acabou. Ah, mas será que porque eu frequentava a igreja do pastor Luiz Fernando, o Senhor não vai ter misericórdia de mim? Não. Porque ele é advogado hoje. Depois ele vai ser o quê? Juiz tem pena de alguém? Juiz bate o martelo. Você já viu o juiz batendo a mão nas costas de alguém? Você é o réu, né? Tudo bom? Eu sou o juiz fulano. O advogado te dá a mão, não é? O advogado vai te dar o braço, né? E vai com você para o tribunal para te defender, não é isso? Mas o juiz, você nem chega perto. E para falar com ele é através do advogado. Vai você falar alguma coisa com o juiz, você vê se não vai para a cadeia. As pessoas estão confundindo o amor de Deus com a santidade de Deus. As pessoas estão confundindo o amor de Deus com a justiça de Deus. Cuidado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Que coisas, pastora? Tudo.
É tudo, todas as suas práticas, todo o seu comportamento anterior, todo o teu pensamento anterior, tudo que saía da tua boca anterior, toda a tua maneira de viver, todo o teu reflexo. Ah, pastora, eu sou uma pessoa assim muito geniosa, porque assim, falou, levou. Que lindo. Cadê o novo? Não, porque eu puxei o sangue da minha avó, porque minha avó era assim. Coitada da sua avó. Aí você vai usar a sua avó para não ser novo? Você vai usar o exemplo da sua avó, coitadinha, para não exercer, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Você acha que você vai chegar lá diante de Deus e vai falar assim, não, porque é o gênio da minha avó. E o Senhor vai engolir isso? Ele vai aceitar essa desculpa? Pensa, irmãos. Tudo aquilo que você fazia no passado, errado, tudo aquilo que você falava, os seus pensamentos, as suas práticas, não podem ser os mesmos, é tudo novo. Mas pastora, tem que ser do dia para a noite? Quem é que está dizendo isso aqui, irmãos? Eu comecei a mensagem falando como é que é a vida do justo. Ela é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, está no gerúndio, é uma coisa que tem o quê? Continuidade. Vai brilhando, mas não é para andar para trás. Eu duvido que você acha que um versículo na Bíblia que Deus está falando para você andar para trás. Nunca. É para andar para frente, é para ser melhor. A Bíblia diz lá em Jeremias, melhorai os vossos caminhos. Você precisa ser um cristão melhor a cada dia. E isso é crescimento espiritual. Isso é seguir o caminho de ser um exemplo, de ser um imitador de Cristo, amém? Aquela mulher louca que gritava dentro de casa, que a vizinhança não aguentava. Aí se converte, vem aqui para a igreja, congrega aqui com o pastor Luiz. Aí bota a capa de santa, aí depois acabou o culto, fez umas horinhas extras, aí vai para casa. Aí já chega dentro de casa, abriu a porta, tira a capa. Aí começa a gritaria. E aí o vizinho tá ouvindo isso, e aí? Algum vizinho em sã consciência vai entrar por aquela porta ali? Seja sincero. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos decidir, irmãos, a cada dia da nossa vida matar a nossa carne. O Senhor precisa olhar para a terra e ver em mim, em você, um exemplo da palavra dele, alguém que ele pode contar, porque Deus quer contar comigo e com você para ganhar a alma. A gente precisa se esforçar, a gente não pode ser enganado. Eu encerro convidando você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 1, diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o quê? O modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aleluia. A Bíblia registra que a igreja de Tessalônica era um modelo, era um exemplo. Paulo estava escrevendo para eles dizendo isso: com efeito, vocês se tornaram imitadores do nosso Senhor. Vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Queridos, se foi possível a eles, seres humanos de carne e osso como nós, como não é possível a mim e a você? É possível. Olha para esse querido, diga dentro do olho dele: é possível, é possível, a decisão é tua. Seja diferente mesmo, seja separado mesmo. A Bíblia diz lá em Malaquias 3,18: eis que vereis o que? A igualdade? Não, eis que vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Tem que haver diferença. Deus nos chamou para sermos separados. Deus quis assim o povo dele separado. Separado, pastora, para ser aquele povo metidinho? Não, separado para ser exemplo. Separado com práticas
pessoas diferentes, com vida diferente, com testemunho diferente, não fazendo as perversidades que estão acontecendo lá fora, para que as pessoas possam olhar que você é diferente e querer conhecer esse Deus que você serve, porque você é feliz, pleno e realizado sendo diferente, porque a tua diferença está pautada na palavra do Deus que você serve. Não é ser diferente para ser o tal, não, nunca. Não é ser diferente para não falar com ninguém, para esnobar, não. É ser diferente para mostrar às outras pessoas que é possível viver uma vida santa, viver uma vida pautada na palavra de Deus e ser pleno, ser realizado, ser feliz. É essa a diferença que a gente precisa mostrar. Mas pastora, está todo mundo fazendo igual. Não, mas você não. Mas pastora, dentro da igreja tem gente fazendo igual lá fora, mas você não. Decida por você. Ah, mas é uma líder. Para de dar desculpa. Eu costumo dizer que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Para de dar desculpa. Naquele grande dia você não vai poder pegar o mau exemplo que tinha na sua igreja e falar: ah, Deus, eu não fiz porque essa fulana aqui também não fez. Não vai ser assim, irmãos. A salvação é individual. Decida você, queira mudar você, decida você. E eu posso garantir a você que você receberá de volta a sua recompensa, porque nada que a gente faz por Ele é em vão. Nada que você sacrifica por Ele é em vão. Às vezes na terra, pelo homem, pelo ser humano, a gente se esforça, a gente faz algo e a pessoa não é grata. Com quem já aconteceu isso aqui? Do homem a gente não pode esperar nada mesmo. E não faça nada para ninguém querendo nada em troca mesmo, não. Teu galardão é Ele que vai te dar, amém? Mas a Bíblia diz que no Senhor, o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso sacrifício não é em vão. Irmãos, vai valer a pena. Eu posso garantir isso a você. Vai valer a pena você deitar na tua cama, colocar a cabeça no travesseiro e ter paz, e ter dignidade, e ter honra, e não ter o inimigo acusando você de nada. Tome essa decisão na tua vida. Seja imitador dele como filho amado, porque ele te amou primeiro. Amém?